Os conteúdos apresentados neste canal representam apenas as opiniões pessoais de seus criadores, não representando, portanto, a posição oficial de nenhuma denominação, nem falam em nome de alguma instituição religiosa específica. Bom, como nós vimos na primeira parte deste estudo, a Bíblia está repleta de palavras, de linguagens e de cenas que remontam a um tribunal, e que o santuário terrestre no antigo Israel, o santuário no deserto, que posteriormente foi substituído por um templo fixo construído por Salomão, templo este que foi destruído na invasão babilônica e reconstruído nos dias de Esdras e Neemias. Este templo do antigo Israel é uma representação do tribunal celestial, representação em termos funcionais. Nós vimos também que a Bíblia traz palavras como advogado, acusador, culpa, condenação, juízo, julgamento, tribunal, dentre outras expressões, que demonstram claramente a existência de um conflito sobrenatural entre as forças do bem e do mal. E como Deus se comunica com a humanidade em linguagem humana, ou como diz o teólogo, pastor e arqueólogo Rodrigo Silva, Deus se comunica com sotaque humano. Essas expressões aparecem por toda a Bíblia para nos fazerem entender, por analogia, por comparação, uma parte do processo que ocorre nas instâncias espirituais, dentro desse conflito entre o bem e o mal. Então, recapitulando apenas algumas coisas que nós já vimos no primeiro bloco, e se você não assistiu a parte 1, eu recomendo que você pause o vídeo agora, vá até o primeiro vídeo e o assista, para que você não perca a sequência do tema. Recapitulando parte do conteúdo anterior, nós vimos que é uma realidade incontestável na Bíblia, de que todos comparecerão perante o Supremo Tribunal Celestial. A Bíblia assim o afirma em muitas partes. Nós vimos também que Deus afirma na sua palavra, em Eclesiastes, escrito pelo sábio Salomão, de que Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Nós vimos também que a linguagem dos tribunais é a mais presente em toda a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é o relato de uma batalha judicial de proporções cósmicas. Existe uma causa aberta no tribunal celestial. E essa disputa é uma disputa entre Cristo e Satanás, entre Deus e Satanás. Nós vimos ainda que essa batalha se inicia no céu quando um anjo altamente honrado, que é chamado pela tradição cristã de Lúcifer, que significa portador de luz, se rebela contra a autoridade divina e contamina o ambiente celestial. Ele prega as suas ideias e contamina a terça parte dos anjos celestiais. Nós vimos ainda que esse ser altamente honrado por Deus, ele era um querubim da guarda. Ele ocupava uma posição honrada. Ele foi estabelecido por Deus, ele habitava o Monte Santo de Deus, ou seja, a habitação celestial, que é o santuário celeste, que aparece em muitas partes da Bíblia, entre elas o Apocalipse, do apóstolo João. E nós vimos que este ser, que se rebelou contra Deus, no santuário do antigo Israel, era representado pelos querubins que ficavam acima da Arca da Aliança, chamados de querubins cobridores, ou seja, Satanás, que antes foi criado como um anjo perfeito que habitou o Monte Santo de Deus, ou seja, habitou o tribunal celestial, ele decaiu de uma dessas posições. Ele era um desses anjos responsáveis pela, digamos, pela guarda, pelo zelo pela lei de Deus. Nós vimos também que o santuário terrestre, que foi feito por Moisés no deserto, foi feito de acordo com um modelo que lhe foi mostrado no monte. Ele não tirou esse santuário da cabeça dele. Deus o mostrou e Deus insistiu com Moisés que ele fizesse esse santuário de acordo com o modelo que o próprio Deus havia mostrado, porque Deus queria uma representação do santuário celestial na terra. E vimos também que o apóstolo João, lá no último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, ele viu o santuário de Deus no céu e viu a Arca da Aliança, que se encontrava dentro do santuário. E nós mencionamos também que se você ler todo o Apocalipse, você vai perceber que o Apocalipse menciona os utensílios do santuário terrestre no santuário celestial, ou seja, o santuário feito por Moisés no deserto era uma representação de um santuário real, com objetos reais, com mobílias reais, existente no céu. Vimos ainda que a tampa da Arca da Aliança, construída por Moisés no deserto, nessa parte superior, chamada na nossa Bíblia em português de propiciatório, ela é na verdade a tradução de uma expressão que significa o assento da misericórdia, o trono da misericórdia, que é aquilo que lá no livro de Hebreus vai ser chamado de trono da graça. O autor de Hebreus diz que nós devemos nos chegar confiantemente junto ao trono da graça de Deus. Ou seja, a Arca da Aliança é um símbolo do trono de Deus no santuário celestial. E assim como no santuário do deserto, Deus se manifestava entre os dois querubins,
de ouro, no santuário celestial, Deus também é ladeado, acompanhado por 2 anjos, querubins, ungidos da guarda, protetores da sua lei. E assim como havia a lei de Deus dentro da Arca da Aliança, também no céu, Deus tem o seu trono baseado nas suas leis, de modo que o conceito de lei, justiça e misericórdia ou graça não são conceitos antagônicos, eles são conceitos complementares, fundidos, né? Eles não existem separadamente. Nós vimos também que esse ser que se rebelou contra Deus, ele foi criado perfeito. Deus não foi o criador do mal, Deus não foi o criador de Satanás. Esse anjo, assim como aqueles que o seguiram, se rebelaram contra Deus por livre escolha, né? E que esses seres em particular, esse querubim cobridor, criado perfeito, em algum momento foi encontrado iniquidade dentro dele. Nós vimos que iniquidade nada mais é do que um sinônimo de pecado, e a Bíblia define pecado por uma definição muito simples, na primeira epístola de João, capítulo 3, verso 4, define pecado como transgressão da lei. Ou seja, o pecado é um ato transgressional. Assim como na esfera civil, humana, um crime é uma transgressão de uma lei, na esfera moral e espiritual, o pecado nada mais é do que um crime cometido contra a lei de Deus ou contra o próprio Deus, um ato transgressional, de igual maneira. Nós vimos também que esse ser criado perfeito, ele caiu. Deus lamentou a sua queda, está lá em Ezequiel 28, Isaías 14. Deus lamenta a queda desse ser que ele criou para a eternidade, para a glória, para a perfeição, para viver em sua presença. E ele degenerou-se. Isso é o que significa a queda deste anjo e dos demais, né? Que de anjos se transformam em demônios. Né? Em um ser criado perfeito, como o próprio Deus diz, perfeito eras nos teus caminhos, em algum momento, por conta da sua livre escolha, se torna Belial, que significa malvado e inútil. Isso nós vimos lá no primeiro vídeo. Né? E a consequência desse ato de rebeldia chegou a um ponto de insustentabilidade no céu. Este ser, cujo coração se encheu de violência, tentou tomar o trono de Deus, que era o que ele queria, né? Ser como Deus, ter a autoridade de Deus, receber a adoração dos anjos. Eles foram expulsos do céu, de acordo com o Apocalipse. E nós vimos para onde eles foram expulsos, de acordo com a segunda epístola de Pedro, 2 verso 4. Eles foram lançados no Tártaro. E nós vimos que Tártaro significa abismo, lugar escuro e vazio. E que esta palavra é o equivalente àquela expressão que aparece no Gênesis, na criação, quando diz que havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, este inferno, traduzido na língua portuguesa como inferno, vem do grego tártaro, que não significa um lugar de fogo. Por que na versão em português está traduzido por inferno? Porque em latim, ou seja, a língua para a qual a Bíblia foi posteriormente traduzida durante os primeiros séculos do cristianismo, no latim, infernum tem o mesmo significado, lugar dos mortos ou sepultura. Então, infernum em latim, no seu sentido original, não significa um lugar de fogo. Significa apenas o lugar dos mortos ou um lugar vazio e escuro, exatamente como o grego tártaro, exatamente como o hebraico lá do Gênesis. E eles foram lançados em cadeias de escuridão, sendo reservados para o juízo. Ou seja, há um anúncio aqui também na Epístola de Pedro de que os anjos, após a rebelião, teriam de enfrentar o julgamento divino. E assim, por conta da rebelião, o santuário celestial, o lugar mais sagrado do universo, antes com uma função de governo divino e uma função litúrgica, local de adoração, o local mais santo do universo, foi contaminado pela presença do pecado. Ao contrário do que muitos pensam, o pecado não começou no Jardim do Éden. O pecado começou antes mesmo da criação da humanidade, começa pela rebelião de Lúcifer e dos anjos que o seguiram, e essa rebelião começa no céu, exatamente na sala do trono de Deus. E assim, o santuário celestial, que antes era apenas o trono de Deus, o trono de Cristo, ele se adquire uma nova função, como uma função, digamos, jurídica, isso por analogia com uma linguagem humana, né? E o tribunal de Cristo, o trono de Cristo se converte também, adquire também a função de tribunal, se tornando também o tribunal de Cristo. E nós vimos também que Daniel, em visão, ele viu esse tribunal no céu, né? Ele observando, viu o ancião de dias, que é a figura, a expressão que Daniel usa para o Deus Todo-Poderoso, que vinha numa expressão de fogo, o trono era como se estivesse em chamas, né? E diante do ancião de dias haviam miríades, milhares de milhares que o serviam. E ele viu que foram colocados tronos, né? E ele viu também que se assentou um tribunal. Ou seja, isso confirma, e essa não é a única passagem, existem muitas passagens, mas a doutrina do juízo divino, do grande conflito entre o bem e o mal, está assentada nessa noção da existência de um tribunal para julgamento de todas as causas, desde o princípio dos tempos. Então, na primeira parte, que nós recapitulamos agora, nós vimos como começou o grande conflito entre o bem e o mal. E agora, nesta segunda parte, nós veremos qual é o papel de cada personagem
neste tribunal e por que a criação de um tribunal se tornou necessária. Bom, todo julgamento precisa de juiz, de advogados, de testemunhas, de acusados, de acusador, obviamente, de provas. E neste solene julgamento, né, nós vamos nesse primeiro momento ver os personagens e, digamos, o cenário desse julgamento de acordo com a Bíblia. Nesse solene julgamento, quem é o supremo juiz? Bom, a Bíblia não deixa nenhuma dúvida. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 42, diz que ele, esse ele que se refere a Cristo, é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. A expressão em grego é theos krites. Não é Deus e juiz, é um Deus juiz. Ou seja, o supremo juiz desse julgamento é o próprio Cristo ressuscitado, que se foi constituído por Deus Pai como Deus juiz de vivos e de mortos. Quem é um advogado? Bom, essa é bem fácil, né? É uma passagem que nós, inclusive, já vimos no primeiro vídeo. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Se você tiver com a sua Bíblia em mãos, abra nessa passagem. Nessa passagem, o discípulo amado, João, numa expressão muito carinhosa, se refere aos membros da igreja pela expressão carinhosa filhinhos. E ele diz: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, a Bíblia não deixa dúvida quanto a quem seja o advogado desse processo. E quais são as provas desse processo? Esse processo tem provas? A Bíblia fala alguma coisa a esse respeito? Bom, na esfera humana, nós sabemos que todo julgamento tem os chamados autos do processo, né? Que quem já teve a oportunidade de ir ao fórum, ou quem é advogado, ou quem por uma razão ou por outra já frequentou um fórum, já visitou um fórum, ou já viu na TV, né? Os autos do processo aqui nos tribunais humanos, às vezes somam pilhas quase que intermináveis de papéis e de pastas, né? Que são juntadas uma a outra, na terminologia dos advogados, são apensadas, né? Isso que nós vemos aqui, por exemplo, às vezes isso tudo que está se vendo aqui sobre essa mesa, às vezes são os autos de um único processo. E a depender do processo, às vezes isso tudo aqui que se vê, aqui nessa figura do canto inferior direito, às vezes pode fazer parte de um único processo, né? Ou seja, assim como no tribunal humano existem os autos, as provas, o registro das testemunhas e outras tantas coisas, obviamente não existem só documentos escritos, a depender da natureza do crime existem provas materiais, existe teste de DNA, existe fitas com gravações de câmeras e assim por diante. Ou seja, de modo semelhante, Daniel viu assentar-se um tribunal e abrirem-se livros, ou seja, no tribunal celestial também existem registro das provas. O que é muito curioso se você parar para pensar, porque Deus é um Deus onisciente. Sendo um Deus onisciente, ele sabe de todas as coisas. E se sabe de todas as coisas, por que é que existem registros? Ele, por um acaso, sofre de problema de memória? Não. Então, nós vemos a magnanimidade deste Deus, porque o registro dessas provas não se destina ao próprio Deus. Ele não precisa tomar ciência dos fatos, ele é onisciente, nós não podemos esquecer disso. Então por que Deus faz questão de deixar registros? Porque, por incrível que esse conceito nos pareça, humanamente falando, Deus faz tanta questão da justiça e de transparência que ele tem todos os registros, porque ele, neste julgamento, faz um julgamento aberto para todas as suas criaturas, ou seja, para anjos e homens. Os salvos olharão para esses livros de registro, não é? Aqueles que aceitarem a salvação pelos méritos e pela graça de Cristo terão a oportunidade de conferir por que é que fulano ou beltrano, que eu achei que deveria estar aqui, não está, né? E é admirável que um Deus com tanto poder, que tem todo o poder no céu e na terra, se permita escrutinar pelas suas criaturas. Isso não é incrível, esse pensamento? Um Deus que faz um julgamento completamente aberto, transparente, para que não haja dúvidas quanto à sua justiça. Então são várias passagens na Bíblia que evidenciam a existência desses livros, não é? Que correspondem nos nossos tribunais humanos aos autos do processo, né? O registro das provas e todas as coisas necessárias. No livro do Apocalipse, capítulo 21, verso 27, se referindo à Nova Jerusalém, diz assim: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Isso é muito interessante. Estes livros têm nome, não é? O Apocalipse menciona o livro da vida, onde estão escritos os nomes dos salvos.
A Bíblia também menciona a existência de um outro livro, no livro de Malaquias, capítulo 3, verso 16. Diz assim: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Ou seja, o livro da vida, também chamado de livro memorial. Os atos daqueles que servem a Deus, daqueles que lembram-se do seu nome, daqueles que recorrem a Deus, daqueles que o aceitam como Senhor em suas vidas, os seus atos, as suas demonstrações de aceitação prática, ou seja, as suas obras, são registradas diante de Deus como um memorial. Há registro disso. Após a análise criteriosa dos registros, que veredito pode ocorrer? Ou quais vereditos, não é? No plural. Bom, Apocalipse 3, verso 5, diz assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Então veja, só existem dois vereditos possíveis num julgamento. O primeiro veredito é inocente e o segundo veredito é culpado. Então, aqueles que forem julgados inocentes, né, ou receberem o registro de inocentes no julgamento divino, seus nomes não serão apagados do livro da vida. O vencedor será vestido de vestiduras brancas e não terá o seu nome apagado do livro da vida. E aqui existe também uma verdade lindíssima. Por quê? O livro da vida não se destina a escrever nele o nome dos salvos. Ou seja, algumas vezes, algumas pessoas raciocinam da seguinte maneira: haverá um julgamento no tribunal celestial. Aqueles que forem absolvidos terão seus nomes escritos no livro da vida. Não, não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que não terão os seus nomes apagados. Veja, há muita diferença entre uma coisa e outra. Nós veremos no verso seguinte. Veja, se o primeiro veredito é de inocente e o nome de quem for declarado inocente, julgado como inocente, seu nome não será apagado do livro da vida, a outra sentença é culpado. O outro veredito possível é culpado. E para esses, diz Deus a Moisés, né? Lá em Êxodo, capítulo 32, verso 33. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então veja que a grande diferença entre ter o nome registrado no livro da vida para não ter o nome apagado do livro da vida são duas coisas muito diferentes. O que é que significa isso? Que como Cristo na cruz comprou a humanidade para si, pelo seu sacrifício, o nome de toda a humanidade está escrito no livro da vida. Entende essa diferença? O nome de toda a humanidade comprada pelo sacrifício de Cristo está escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas aquele que o rejeita terá seu nome apagado, porque escrito ele já está previamente. Entende como isso é bonito? Como isso é generoso da parte de Deus? Nossos nomes foram comprados, nós fomos comprados pelo sacrifício de Cristo, comprados de volta, né? Nós pertencemos a Deus duas vezes, por criação e por redenção. Então, por redenção, nossos nomes, o nome de todo ser humano, é escrito no livro da vida do Cordeiro, ou seja, todos são propriedade de Cristo. Entretanto, cabe às pessoas escolha. E aqueles que escolherem uma vida de pecado, uma vida contrária aos princípios divinos, ou seja, aqueles que querem Cristo como Salvador, mas não o querem como Senhor, terão seus nomes apagados, porque escritos no livro da vida, os nomes de todos já estão, e isso faz toda a diferença na maneira como nós enxergamos o caráter divino. Bom, e as testemunhas? Quem são as testemunhas nesse julgamento solene, as preciosas testemunhas? Bom, se tem uma coisa que não falta a este tribunal, são testemunhas. E isso é digno de nota, porque o que a Bíblia diz, né, e eu vou passar aqui apenas sucintamente, é que o sangue dos mártires serve como testemunha diante do trono de Deus. O sangue dos mártires. Diz também que os que recebem o Espírito Santo são testemunhas. Ou seja, Atos 1, verso 8 diz que recebereis poder, né, ao descer sobre vós o Espírito, ser minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Ou seja, os que recebem o Espírito Santo são convertidos em testemunhas. Testemunhas. E aqui eu vou abrir um pequeno parênteses para contar, para narrar uma história que eu escutei há muitos anos atrás, né? Há umas 3 décadas pelo menos. Eu escutei esse testemunho de um pastor norte-americano que pregava no colégio onde eu estudei em São Paulo, e ele contou um fato que aconteceu com ele, né? Ele presenciou um acidente de trânsito. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Ele presenciou um acidente de trânsito e ali as partes envolvidas começaram a discutir no trânsito. Aí a polícia foi chamada e, como ele estava ali presente aos fatos, o nome dele foi registrado como testemunha. No dia da audiência, o juiz começou a perguntá-lo a respeito do ocorrido, ao que esse pastor começou a dizer: olha, não, mas aquele fulano ali, ele é inocente, porque o outro ali fez isso assim, assado. E ele começou
a dizer quem era inocente, quem era culpado, em algum momento o juiz bateu com aquele martelo em cima da mesa e disse: Senhor fulano, o senhor foi chamado para ser testemunha e não advogado. Então, por favor, apenas narre os fatos. E por que eu estou fazendo questão de trazer isso aqui? Porque se nós somos convertidos em testemunhas para Deus, nós temos que ter muita clareza do nosso papel no mundo. Porque muitas vezes os cristãos se comportam como se Deus precisasse de advogado. Deus não precisa de advogado, quem precisa de advogado somos nós. Neste julgamento entre o grande conflito entre o bem e o mal, a humanidade servirá como testemunha a favor de Deus. Ou seja, o que é o nosso testemunho cristão? Nosso testemunho cristão significa dizer que entre o bem e o mal, usando a racionalidade que Deus nos deu, ouvindo os argumentos de Deus, conforme nós lemos na sua palavra, olhando para a vida de Cristo, olhando para tudo que Deus nos oferece, nós chegamos à conclusão de que a proposta divina é melhor que a proposta de Satanás. Nós somos convertidos em testemunha do fato de que o governo de Satanás, debaixo das leis e das regras satânicas, é um governo que não presta. E que sermos governados por Deus, com suas regras de justiça e com a sua governança sempre amorosa, sempre justa, sempre fiel, é certamente uma vida muito melhor. Ou seja, quando nós analisamos a questão da importância do testemunho cristão, do testemunho da vida daquele que aceita o sacrifício de Cristo como Salvador, nós temos que entender que nessa batalha entre o bem e o mal, nesse conflito cósmico entre o bem e o mal, existem dois polos, Deus de um lado e os seus anjos leais, Satanás do outro, os seus anjos leais, os demônios do outro. Existem dois polos, não é? E se por um lado, na história cósmica, na história universal, haviam seres que foram criados num ambiente perfeito e optaram por caminhar na outra direção para longe de Deus, nós, em contrapartida, nascemos no extremo oposto. Nós nascemos caídos, condenados à morte, num mundo de degradação e pecado, e chegamos à conclusão de que aqui não é o melhor lugar para se viver, de que seria muito melhor estar na presença de Deus. Eis porque o testemunho de um pecador arrependido e convertido é tão importante. Esse é o nosso papel. Bom, então os que recebem o Espírito Santo são testemunhas. 1 Coríntios 4:9, Paulo menciona que os anjos são testemunhas, não é? Não só os anjos bons, mas os anjos maus. Nesse texto ele menciona que nós somos rodeados, né? Nós somos colocados como espetáculo diante de homens e de anjos. Então, os anjos também são testemunhas, observam tudo que nós fazemos, não é? Os anjos de Deus, certamente para testemunhar a favor daqueles que seguem a Cristo, e os anjos maus para perpetrarem acusações, não é? A Bíblia também diz que Deus é testemunha, né? Nessas duas passagens, 2 Coríntios 1:23 e Filipenses 1:8, o próprio apóstolo Paulo conclama Deus como sua testemunha, né? Deus me é testemunha, diz Paulo, né? Eu tomo Deus por testemunha das coisas que eu tenho feito e dito diante da igreja. Então o próprio Deus é testemunha. Em quinto lugar, Jesus também é testemunha. Apocalipse 1:5 e 3:14 o chama de testemunha fiel. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Por que Cristo, que é o Deus juiz, advogado junto ao Pai, é também chamado aqui de testemunha fiel e verdadeira? Nós não podemos esquecer que ele é um Deus juiz, mas que se fez homem, não é? De acordo com o primeiro capítulo do Evangelho de João, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, na qualidade de homem, ele pode testemunhar plenamente diante do tribunal divino dos horrores que são sofridos pela humanidade e da crueldade satânica que a humanidade sofre, porque ele a sofreu na própria pele como homem, não é? Uma outra coisa interessante, os céus e a terra. A Bíblia afirma que os céus e a terra são testemunhas. Os céus aqui inclui tanto a natureza inanimada como testemunha dos atos de Deus, como os céus no sentido dos anjos que habitam a esfera espiritual, né? Os céus e a terra. Nesta passagem muito bonita de Deuteronômio 30:19, Deus está conclamando os céus e a terra como suas testemunhas. Ele diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que vos propus o bem e o mal, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Ou seja, os céus e a terra também são testemunhas no grande juízo divino. E é muito interessante e muito bonito que nesse texto Deus propõe os dois caminhos, coloca diante de nós os dois caminhos. E ele ainda, como se fosse um professor aplicando uma prova e assoprando a resposta, ele diz: olha, tem aqui duas opções, mas escolhe a vida. Escolhe a vida. Seja sensato, seja inteligente, escolha a vida, escolha a bênção. Não há motivo para que se escolha a maldição, não há motivo para que se escolha a morte, quando Deus coloca diante de nós o poder de escolha que foi perdido por Adão e por Eva, pela sua queda e pela sua escolha, mas foi resgatado pelo sacrifício substitutivo de Cristo. Bom, Romanos 2, verso 15 e 16 diz que a consciência e os pensamentos também serão testemunhas. Então veja bem, algumas pessoas pensam assim: bom, eu estou aqui sozinho, ninguém está vendo o que eu estou fazendo.
Então talvez eu faça, porque não tem ninguém me vendo. Bom, mesmo que nós desconsiderássemos a onisciência divina, e mesmo que nós desconsiderássemos a presença de anjos, a nossa consciência, os nossos pensamentos testemunham a nosso favor ou contra nós. Isso é o que diz o texto. O que é que significa isso em termos práticos? Que não existe esse negócio de que não tem ninguém me vendo. Não é? Como assim não tem ninguém me vendo? Eu estou vendo o que eu estou fazendo. E a minha consciência e os meus pensamentos registram o fato. E por eu ter um registro mental consciente do que estou fazendo de errado, a minha própria consciência, a minha memória vai depor contra mim no juízo. Ou seja, eu não posso alegar que eu não sabia o que eu estava fazendo. É muito perigosa essa noção de que ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Bom, você mesmo está vendo. Seus pensamentos estão registrando. Os meus pensamentos estão registrando. Então, mesmo isso servirá de testemunha contra nós ou a nosso favor. Ou seja, são tantas testemunhas que Paulo usa a expressão que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. E a Bíblia, de fato, assim o confirma. Ou seja, a Bíblia declara abertamente que o julgamento divino é um julgamento tão transparente e tão aberto que não faltará testemunha e não haverá erro de registro. Não é? Bom, e essas testemunhas, no fim das contas, são testemunhas do quê, exatamente? O que é que anjos, homens, consciência, céu e a terra, aqueles que recebem o Espírito Santo, são constituídos como testemunhas do quê? E aqui nós precisamos responder a uma outra pergunta. O que fez com que um julgamento se tornasse, no fim das contas, necessário? Bom, nós vimos que num cenário de julgamento existem certos personagens, não é? Existe ali o juiz, existe a testemunha ou testemunhas, existe o advogado, existem as provas do processo, né? Existem diversos elementos desse julgamento, mas nós não mencionamos ainda o réu, porque veja, pelo que nós vimos na Bíblia, o juiz, o Deus juiz é Cristo, a testemunha fiel e verdadeira é Cristo, o advogado junto ao Pai é Cristo, o acusador, obviamente, é Satanás. Mas para entender por que um julgamento, um juízo se tornou necessário, um tribunal foi instaurado no céu, nós precisamos entender principalmente essa figura aqui, que é a figura do réu. Quem você acha que é o réu desse juízo? Pensa um pouco. Quem você pensa ser o réu deste juízo instituído no tribunal divino? Bom, relembrando aqui que o réu ele pode receber uma entre duas sentenças. Se ele for declarado inocente, ele é absolvido. Esse é o resultado de um julgamento. Mas ele pode ser declarado culpado, e ao invés de ser absolvido, ele será condenado. Bom, então quem é o réu? Quem seria o réu? Seria o diabo, o réu desse tribunal. Bom, nós vimos lá na segunda carta de Pedro, capítulo 2, que Satanás e seus anjos foram lançados no Tártaro, no abismo, ficaram reservados para juízo. E vamos entender, porque a palavra juízo também aparece na Bíblia com múltiplos significados, nós temos que entender o significado destes textos, dessas expressões dentro do seu respectivo contexto. Então seria o diabo, já que os demônios estão reservados para juízo, seriam eles, digamos, os réus deste juízo. E talvez o texto mais importante, o mais fundamental para entender, é Gênesis 3, verso 15. O contexto de Gênesis 3,15, se você abrir aí a sua Bíblia, você vai ver os capítulos 1 e 2 tratam da criação, do mundo, da criação do primeiro casal, né? Adão e Eva. E o capítulo 3 já trata da queda, né? Menciona a serpente, menciona o engano e menciona a desobediência primeiro de Eva e depois ela oferta o fruto para Adão, seu esposo. Então, quando Deus aparece procurando, né? A Bíblia diz que Deus aparece pela viração do dia como ele fazia sempre. Ele fazia todos os dias. Pergunta a Adão, onde estás? E aqui eu quero fazer um pequeno parênteses sobre o Evangelho, o chamado do Evangelho e a beleza do chamado do Evangelho. Porque Gênesis 3,15 é considerada a primeira passagem messiânica da Bíblia, a primeira promessa messiânica da Bíblia é Gênesis 3, verso 15. O chamado do Evangelho nunca se tratou da humanidade procurando por Deus. Nunca se tratou. Talvez em algum momento da sua vida cristã você tenha pensado que você hoje é uma pessoa cristã porque algum dia você começou numa busca pessoal e começou a procurar por Deus. A verdade é que as coisas não são assim. A verdade é que nós não procuramos a Deus, nós respondemos a um Deus que nos procura. Veja, assim que a humanidade, que o primeiro casal caiu, Deus aparece e pergunta, Adão, aonde você está?
Bom, lembremos que Deus é onisciente, de novo. Um Deus onisciente sabia exatamente aonde Adão estava. Mas a questão é, Adão tinha clara noção de onde ele tinha se metido? Será que Adão e Eva tinham clara noção da posição que agora eles iriam ocupar? Então eis o ponto. O primeiro brado do Evangelho foi dado por Deus quando ele disse: Adão, aonde você está? E até hoje o brado divino repercute desde o Jardim do Éden. E hoje ele está perguntando para mim e para você: aonde você está? Você sabe exatamente aonde você está? Você tem certeza? Você tem clareza da sua posição diante de Deus? Porque Deus ainda nos procura, Deus ainda te procura incessantemente. Desde o Éden, o Evangelho é um Deus correndo atrás em busca de um filho ou de filhos que o rejeitam e correm e fogem dele. E ele continua em seu apelo. Voltando ao texto, Deus está aqui se dirigindo ao homem, à mulher. Ele primeiro pergunta: Adão, o que foi isso que você fez? Então Adão responde: olha, a mulher que o Senhor me deu do fruto e eu comi. O que Adão está fazendo aqui? Veja, ele meio que diz assim: foi a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, metade da culpa é dela, metade da culpa é sua. Eu não tenho nada a ver com isso. Veja que coisa estranha começa a acontecer com aquele homem que foi criado perfeito. A imperfeição moral já começou a tomar conta dele assim que ele se desconecta de Deus pela desobediência. O espírito de justificação própria, de autojustificação do pecado, já começa com Adão. E na sequência, Eva. Porque Deus aí vai para Eva e diz: mulher, o que foi isso que você fez? E ela segue o mesmo padrão. Ela diz: a serpente que o Senhor criou. Ou seja, parte da culpa é da serpente, parte da culpa é do Senhor. Se o Senhor não tivesse criado esse bicho estranho, a gente não estava nessa situação. Veja, está transferindo a culpa. Ela fez uma escolha, ele também fez uma escolha, mas estão transferindo a culpa. O espírito de justificação própria, de autojustificação no pecado, ele nasce com o próprio pecado. É uma cena muito interessante. Então Deus se dirige a Eva, dizendo: olha, Eva, a partir de agora, as coisas não vão ser iguais. Vocês estão desconectados de mim. Eu sou a fonte da vida, eu sou a fonte do bem, eu sou a fonte de toda alegria. Vocês escolheram se desconectar de mim. Então agora tudo ao redor de vocês, incluindo os próprios corpos de vocês, vão começar a degenerar. Quando você der à luz, você vai sentir dor. A dor não fazia parte do esquema. Agora vai fazer parte. Quando Deus se dirige a Adão, diz que a terra não dará mais os seus frutos com a mesma facilidade. Ele vai ter que obter o pão de cada dia com o suor do seu rosto. Ou seja, a reação do corpo de Adão não seria a mesma. O cansaço faria parte da rotina humana. Então veja que coisa interessante, é que com o desligamento de Deus, o mundo fica desconectado de Deus, porque Adão era responsável pelo mundo. E isso afetou toda a biologia. Toda a biologia foi afetada pelo desgarramento, digamos assim, de Deus, por uma escolha equivocada de Adão e de Eva. A terra passaria a produzir cardos e espinhos, é o que diz ali na sequência desse texto. Ou seja, toda a biologia, não só humana, como animal e vegetal, sofreram modificações, degradações. Assim como Lúcifer, criado perfeito, quando se separou de Deus, ele caiu, ele se degenerou. A humanidade também começa aqui um processo de degeneração. Quando você lê, por exemplo, as genealogias do Gênesis, você percebe que os primeiros humanos viviam 900 anos, 800 anos. Matusalém, que o patriarca que viveu mais tempo, viveu 969 anos, segundo a Bíblia, né? E de lá para cá a humanidade só foi decaindo. Existe uma ideia que se vende hoje, por conta do secularismo, de que a humanidade evoluiu. Bom, isso não é assunto para este vídeo, mas você encontra hoje farto material na internet de cientistas cristãos, cientistas de renome, cientistas de peso, ganhadores do Prêmio Nobel, que apontam, para além de qualquer dúvida, através da ciência, que a teoria evolucionária é uma completa mentira, uma falácia absurda, né? Mas ela é sustentada ideologicamente por pessoas que tomaram conta do ambiente acadêmico. Mas o que acontece ao nosso redor, que a Bíblia afirma que a humanidade só vem se degenerando, e nós conseguimos observar isso empiricamente de maneira muito fácil ao nosso redor. A humanidade está cada vez mais doente, né? Nós falamos em progresso científico, mas até hoje a ciência não conseguiu uma única prova, absolutamente nenhuma única prova, de que a vida surgiu espontaneamente neste planeta. Não existe experimento científico a esse respeito. Existe uma pressuposição. E pressuposição não é ciência, não é prova, não é? Então, voltemos ao texto. Deus se dirige a Eva, lhe diz as consequências, se dirige a Adão e diz para ele as consequências, o que vai acontecer dali para frente. E aqui em Gênesis 3,15, Deus está se dirigindo diretamente à serpente. À serpente. Então, perceba, a fala com Eva foi em um tom, de uma maneira. A fala com Adão foi
também seguindo o mesmo tom, mas a fala com a serpente nos ajuda a responder a questão: será que Satanás é réu desse juízo divino? Será que ele e os seus anjos, seguidores, são réus desse juízo divino? Quando Deus se dirige à serpente, ou seja, ele está olhando diretamente para Satanás, confrontando Satanás, frente a frente, né? Ele está dizendo: porém inimizade entre ti e a mulher. Entre ti é entre Satanás e a mulher, entre a serpente e a mulher. Ou seja, se você pensava que vai deixar a humanidade nas suas mãos, você está muito enganado. Eu vou deixar dentro deles o meu espírito. Mesmo que você rejeitou quando era ungido, eu vou manter neles o meu espírito se eles me escolherem. Eu vou manter dentro deles um princípio, uma força que os mova à inimizade contra você e seus pensamentos e sua ordem rebelde. Não é? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E perceba aqui que a palavra descendência é uma palavra plural. Descendente é singular. Ou seja, Deus está prometendo colocar dentro da humanidade um princípio de oposição contra o governo satânico. Agora, perceba, a descendência da mulher recebe aqui uma promessa. Essa promessa é para a humanidade de todos os tempos, isso nos inclui. Nós recebemos de Deus, se assim o desejarmos, o poder de reagir contra o governo de Satanás, o governo do mal. E haveria inimizade entre a descendência da serpente e o seu descendente, que é o descendente da mulher, e o seu descendente está aqui no singular. Esse é o anúncio da vinda do Messias. Deus está ali diante de Satanás, assumindo que ele virá resgatar a humanidade. Ele se tornará homem. Ele nascerá como o descendente prometido da mulher. E ele finaliza dizendo: este descendente, no singular, que é descendente da mulher, que é ele mesmo, o próprio Deus, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou, em termos mais simples, ele olha para Satanás e diz: você pensou que ia me pegar de surpresa, mas eu já tinha um plano para salvar a humanidade, caso ela caísse. E eu virei, eu substituirei a humanidade. Numa substituição penal, foi isso que Cristo fez, uma morte vicária. E eu sei que quando eu vier como descendente da mulher, você vai me machucar. Eu sei que você vai, mas você vai beliscar meu calcanhar e eu vou pisar e esmagar a sua cabeça. Ou seja, isso aqui não é um anúncio de que Deus virá ao mundo para colocar Satanás sentado no banco dos réus para que ele seja julgado. Isso aqui é uma sentença. Sentença de condenação, percebe? Então, se Satanás é condenado, ele não é mais réu. Réu, ele poderia ter sido em algum momento em algum momento anterior da história, porque certamente Deus, como nós vimos no vídeo passado, na recapitulação no início deste vídeo, o trono de Deus é o trono da graça, o trono da misericórdia, o assento da misericórdia. Embora Deus tenha a sua lei, o seu padrão de justiça, ele também é um Deus misericordioso, e certamente nós podemos presumir que a misericórdia foi oferecida para os anjos rebeldes, mas ela foi rejeitada. Ela foi rejeitada, até que por fim não sobrou recurso a não ser expulsar Satanás e os seus seguidores do céu. O que aqui também nos traz uma outra lição importante, não é? A graça de Deus, ela é infinita no seu alcance, no seu poder de restauração. Mas ela é infinita no poder, mas é limitada no seu prazo. A graça de Deus não vai durar para sempre. Há um momento além do qual a graça divina se encerra, a oportunidade se encerra. Não é? Então, aqui Satanás está sendo sentenciado, definitivamente sentenciado. Ou seja, a passagem de 2 Pedro nos diz que Deus os entregou, ou seja, esses anjos que pecaram, Satanás e os outros demônios, Deus os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservados para juízo. O juízo aqui em Pedro, quando se refere aos anjos, é o julgamento final. Ou seja, eles estão reservados para receberem a sentença. A sentença. Não para se assentarem no banco dos réus, para se saber se a causa deles era justa ou não era. Não é? Bom, se não é Satanás, não são os anjos, né? Satanás e os seus seguidores, seríamos nós os réus desse juízo divino? O que você acha? Se nós precisamos de advogado, raciocínio, parece ser de que o réu somos nós estamos sendo acusados. E o diabo também é chamado de acusador dos irmãos. Então esse parece ser o raciocínio. Mas será? Vamos ver com atenção o que diz a Bíblia. Bom, Evangelho de João, capítulo 3, versos 17 e 18, palavras do próprio Jesus Cristo. Ele diz assim: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, veja bem, quem nele crê não é julgado. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Veja bem, é muito importante entender esse ponto. Nós não nascemos neste mundo como réus.
Nós não nascemos debaixo de absolutamente nenhuma acusação. Nós nascemos condenados. Nós nascemos com uma sentença dada, pronta. Ou, como os advogados costumam dizer, o nosso caso já transitou em julgado, já passou por todas as instâncias e não cabe recurso. Nós já fomos declarados culpados e não inocentes. Percebe? Nós não estamos sendo, de fato, neste tribunal divino, para efeitos do julgamento final divino, nós não somos réus. Porque nós nascemos condenados, e não debaixo de alguma acusação a respeito da qual nós devamos ir a um tribunal para pleitear, para saber se nós não podemos ser inocentados. Não é? Na verdade, nós nascemos julgados. Quem não crê em Deus, quem não acolhe os apelos do Espírito Santo, o apelo do bem, não é? Já nasce julgado. Então, Cristo diz que ele não veio para julgar. Ele veio para salvar. E por que ele não veio julgar? Bom, aqui há dois componentes, nós vamos ver nos versos um pouco mais à frente. Ele não veio julgar, porque não cabe julgamento. Julgamento é para réus, e réus estão sendo acusados. Cabe defesa. Entende a diferença? Por isso que lá no primeiro vídeo eu fiz tanta questão de mostrar os detalhes desses termos que aparecem na Bíblia, porque é importante para que nós entendamos a nossa situação diante de Deus e diante do processo de salvação. Não é? Não nos cabe julgamento, nós nascemos condenados, não nos cabe recurso, nós precisamos ser salvos. É diferente. Ser salvo não é ser colocado numa cadeira de réu para o advogado ir lá e dizer, não, olha, ele é inocente, ele é bonzinho, ele me aceitou, ele faz tudo direitinho. Não, nós não fazemos. A obediência perfeita é uma impossibilidade humana. As poucas boas obras que nós não fazemos por mérito pessoal, nós fazemos porque Deus nos capacita a fazê-las, não é mérito nosso. Não é? Sem Deus nós não seríamos capazes de fazer absolutamente nada de bom. Não é? A Epístola de Tiago, no capítulo 1, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do alto, do Pai das luzes. Não é? Isso significa que qualquer boa ação que qualquer ser humano faça não provém de si mesmo. É um dom divino. Não é? Então Cristo não veio ao mundo para julgamento do mundo, mas para salvar o mundo, para se oferecer em lugar do condenado. Por quê? Quem não crê nele, quem não aceita o apelo do Espírito Santo, já nasce julgado. E ele acrescenta, João 5,24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo. Não entra em juízo. Ou seja, não vai se sentar em banco de réu. Não vai ter sua questão avaliada, porque não há o que avaliar, nós somos sentenciados à morte, nós nascemos condenados. Então, quem aceita o sacrifício de Cristo não entra em juízo, mas passa da morte para a vida. O que é passar da morte para a vida? Você não sai de condenado para réu, para ser julgado, para posteriormente ser absolvido. Você sai de condenado para absolvido. Você sai de culpado para inocentado. Isso é graça. Isso é graça divina. Não há estágio intermediário, não cabe estágio intermediário para a humanidade. É por isso que Paulo exclama com tanta veemência, Romanos 8, verso 1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque antes da morte de Cristo na cruz, havia a condenação pesava sobre toda a humanidade. Mas para os que estão em Cristo, lembra daquela passagem onde Deus conclama os céus e a terra como testemunha em Deuteronômio? Ele propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição, e ele propõe que escolhemos a vida. Ou seja, para os que estão em Cristo, aqueles que escolhem a vida, não resta condenação, porque ele assumiu a nossa condenação para si. Bom, então, o réu não são os demônios, e não é a humanidade, porque os demônios estão sentenciados, condenados, e nós ou nascemos condenados, ou permanecemos exatamente como nascemos, ou aceitamos sair da condição de condenado para absolvido, aceitando a mediação de Cristo. E é interessante notar que, dentro desse contexto do tribunal divino, o Espírito Santo tem funções jurídicas claramente expressas na Bíblia. Olha, isso é muito importante entender. Veja, um dos versos mais conhecidos da Bíblia, não é? O próprio Jesus dizendo aqui em João, Evangelho de João, capítulo 16, verso 8. Ele está dizendo para os discípulos que ele tem que ir ao Pai, ele tem que voltar para o Pai. E que quando ele for, ele enviaria o Consolador. O Consolador, se referindo ao Espírito Santo. E no verso 8 ele diz, quando ele vier, convencerá. A palavra grega que aparece aqui, elegiko, não é um termo religioso, é um termo jurídico. Esse convencer, elegiko, não é o que nós entendemos hoje por persuasão. O Espírito Santo vai persuadir as pessoas, não é? Vai, grosso modo falando, claro, seduzir as pessoas com as suas propostas, vai persuadir. Não é esse o tipo de convicção que o termo grego demonstra. Essa expressão, ela se refere àquela convicção
que o juiz forma ou tem que formar quando tem que dar uma sentença. Não é? Talvez isso seja uma terminologia nova para a maioria das pessoas, né? Ou pelo menos para quem não é advogado. Mas quando um juiz está julgando uma causa, ele tem que analisar as provas, as testemunhas e tudo mais que está envolvido no processo, porque ele tem que formar uma convicção. E que convicção é essa? Convicção da culpa ou convicção da inocência. Se não houver elementos suficientes para que o juiz forme a convicção da culpa, ele tem que absolver a pessoa. Quer dizer, no sentido humano, às vezes isso acontece por falta de provas, não é? Às vezes até se sabe que o indivíduo provavelmente é culpado, mas por falta de elementos suficientes ele não pode formar a convicção da culpa do indivíduo, não é? Então, esse termo convencerá que aparece aqui em João 16:8 é esse tipo de convicção, é a convicção que o juiz forma, uma convicção cabal, completa, antes de emitir a sentença. Ou seja, quando o Espírito Santo nos é concedido, ou começa a agir no nosso coração, ele traz como um juiz divino uma convicção formada, que é a chamada convicção de pecado. Né? O próprio texto prossegue, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E por que o Espírito Santo faz isso? Porque ele é assim. O Espírito Santo também é Deus, e Deus é juiz nesse tribunal. E com a autoridade divina, o Espírito vem a nós com uma convicção formada e nos convence da nossa condenação. É exatamente isso que ele faz. Ele traz a convicção formada do pecado. E a menos que eu e você nos convençamos, né, e cheguemos a admitir a condição de pecado, não é possível produzir em nós a salvação. Porque a salvação se produz quando nós vamos a Cristo, pedimos perdão, reconhecemos o erro, aceitamos o seu resgate, que nos é oferecido gratuitamente. Mas se nós não temos em nós formada a convicção de pecado, que é dado quando nós internalizamos o Espírito Santo, simplesmente não é possível que Deus nos salve sem a admissão da culpa. Então veja, o Espírito Santo nos convence o mundo, ele traz essa convicção do pecado, da justiça e do juízo. Se nós voltarmos àquelas expressões iniciais, lá no primeiro vídeo, né, as expressões jurídicas, as expressões, a linguagem de tribunais, convencer o mundo do pecado é convencer o mundo dos crimes cometidos contra Deus e sua lei. Convencer o mundo da justiça é convencer o mundo de que há um padrão de vida moralmente correta. E o juízo é a consequência. Ou, dizendo de um modo mais simples, o Espírito Santo vem nos convencer do certo, do errado e das consequências de se optar por um ou por outro. Ou o Espírito Santo literalmente institui dentro de cada alma o próprio tribunal divino. Percebe a importância disso, de entender esse conceito? Isso significa que nós, quando... é por isso que a Bíblia diz que o único pecado imperdoável é o pecado contra o Espírito Santo. E o pecado contra o Espírito Santo não é nenhum pecado específico, é a rejeição do seu trabalho. É a rejeição do que ele faz. Ou seja, se eu não permito que o juiz divino, designado por Deus para agir em mim, trazendo a minha convicção de que eu preciso de Deus, se eu destrono este juiz divino de dentro do trono da minha alma, não caberá recurso, porque eu nasci condenado. E para que eu seja salvo, é preciso que eu permita que o juiz venha, me traga a convicção do meu erro, me convença daquilo que é certo e me conduza para Deus, para suplicar sua graça e o seu perdão. Não é? Então, claramente, o Espírito Santo tem funções jurídicas nesse tribunal. Bom, então, nós já vimos aqui diversas personagens de um tribunal, mas ainda não chegamos a quem seja o réu. Não são os demônios, não somos nós. Bom, lembremos, o réu pode receber uma dentre duas sentenças, digamos assim. Ele pode ser considerado inocente e será absolvido, ou ele pode ser considerado culpado e será condenado. Então, Isaías nos traz esse texto lindo, profundo, e que explica claramente o que foi que Deus fez no seu próprio tribunal, o que foi que ele fez por nós. Isaías 43 é uma profecia messiânica, é um anunciamento do Messias sofredor 7 séculos antes do nascimento de Cristo. Isaías diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O que é que significa isso? Isso significa que, ao invés de condenar a humanidade à sentença de morte, Deus assume sobre si mesmo a sentença de um réu julgado e condenado. Foi isso que aconteceu na cruz, em termos
digamos, de julgamento divino, de tribunal divino. Foi isso que aconteceu na cruz. Deus assumindo o lugar de um condenado. Em nosso lugar, em meu e em seu lugar. Ou seja, como nós dissemos, o santuário que Deus orientou Moisés a fazer no deserto, que era uma réplica de um modelo mostrado no monte. Esse modelo, que é o santuário celestial, que também é o tribunal divino, ou seja, o santuário celestial e o tribunal divino são o mesmo lugar. O tribunal, o santuário terrestre, nada mais é do que um tribunal funcionando cotidianamente, mostrando para o povo de Israel como é que Deus resolve o problema dos crimes humanos contra a lei divina. Ou seja, o altar de sacrifício, o cordeiro, é o réu condenado. O sacerdote, que escuta a confissão do pecador e pega o sangue do pecador e transfere para dentro do santuário e vai pleitear diante de Deus por aquele que pediu perdão, ele é a testemunha porque ele escutou a confissão. Aqui dentro ele faz um trabalho de intercessão diária pelo pecador. Aqui ele é advogado e uma vez por ano sumo sacerdote. Entra aqui para o dia do julgamento e aqui ele ocupava figurativamente a posição de juiz. Entende a importância de compreender a doutrina do santuário do Antigo Testamento? Porque ele é uma representação prática do plano da salvação. Muitos teólogos se referem ao santuário do Antigo Israel como o evangelho em símbolos. Era exatamente essa a intenção divina, manter diante do povo como é que Deus lida juridicamente dentro da sua governança divina com o problema dos crimes cometidos contra a sua lei, ou seja, o problema do pecado. Então, na esfera humana, num tribunal humano, o juiz é uma pessoa. A testemunha ou testemunhas não pode ser o juiz. O advogado também é uma outra pessoa. E o réu também é uma outra pessoa. Mas no tribunal divino, Jesus é o juiz, é o homem, Deus juiz, testemunha, advogado, réu condenado. Numa única pessoa. E no julgamento divino, na cruz do Calvário, o que aconteceu com as provas que constavam contra a humanidade? Então, Colossenses 2,14 nos esclarece. Paulo diz o seguinte: tendo cancelado, falando sobre o sacrifício de Cristo na cruz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Ou seja, o que Cristo fez na cruz do Calvário foi anular o efeito das provas que constavam contra nós, contra o ser humano, contra mim, contra você, contra cada ser humano, desde Adão, desde Eva. Mas perceba bem, nós não podemos pensar aqui que Deus, pelo sacrifício de Cristo, varreu as provas para debaixo do tapete. Isso não é um raciocínio correto. A justiça foi executada na cruz do Calvário. A sentença que nos cabia foi executada sobre Cristo, ou seja, nenhum único ponto da justiça deixou de ser satisfeito na cruz. Não foi uma varredura de provas. A justiça foi satisfeita. É por isso que o Salmo 85, verso 10, que é conhecido como um salmo messiânico, diz que a justiça e a paz se beijaram. Ou seja, uma referência ao Messias que viria no futuro. A justiça e a paz se beijaram. Em Cristo, na cruz do Calvário, a justiça divina e a paz que Deus queria fazer com a humanidade se abraçam, se juntam. A justiça é satisfeita. E o que aconteceu com a acusação do diabo? Ela foi anulada também nos seus efeitos. Ou seja, não só a acusação sobre os seres humanos, mas também a acusação sobre Deus, de que Deus não é justo, de que suas leis são restritivas, de que Deus não é um juiz sábio o suficiente, de que ele, o próprio Satanás, poderia tranquilamente ocupar o trono divino, que ele merecia um lugar de liderança no universo, que ele também tinha direito de ser adorado e coisas do tipo, e pretensões do tipo. Todas as acusações de Satanás foram anuladas, não porque provas foram varridas para debaixo do tapete, mas porque a justiça foi feita. O que a Bíblia diz é que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, a justiça que aconteceu na cruz não foi uma provisão do tipo 1 para 1, ou 2 para 2. Ou seja, para quem tinha um pecado, uma provisão. Para quem tinha 2 pecados, 2 provisões. Não é assim. Onde a humanidade abundou em pecado, a provisão divina foi excessivamente abundante. Ou seja, a graça divina manifestada na cruz, ela supera em muito o poder condenatório do pecado. Apocalipse 12:10 diz assim: então ouvi grande voz no céu. Esse aqui é uma visão do apóstolo João, que é o cumprimento. Essa passagem do Apocalipse é o cumprimento do que acontece com a morte de Cristo na cruz.
e com o momento em que Cristo, após ressuscitado, retorna para o santuário celestial. Então ouvi grande voz no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Ou seja, esse é um momento de glorificação celestial ao ato divino de morrer em lugar da humanidade. Neste momento, todos os argumentos do diabo perdem o seu efeito. Então, no tribunal divino, o que é que nós vemos? O juiz é Jesus, a testemunha fiel verdadeira é Jesus, o advogado fiel junto ao Pai é Jesus, o réu condenado, já sentenciado, que éramos nós, inicialmente, era Jesus, o tempo todo. E o diabo perdeu a sua causa. Eu coloquei aqui essa imagem para chamar a atenção para um conceito, assim, dos mais importantes no meu ponto de vista. Essa imagem ela contém um erro teológico muito grosseiro, e é exatamente por isso que eu a coloquei. Muitas vezes se entende esse grande conflito entre Cristo e Satanás como se fosse um grande conflito de forças. De forças. E não é em absoluto. A Bíblia não autoriza essa interpretação. E por quê? Porque Deus é onipotente, o diabo não. O diabo é uma criatura. Uma criatura. Se Deus quisesse, bastava, metaforicamente falando, é claro, um estalar de dedos. E Satanás e seus anjos desapareceriam com a mesma velocidade que apareceram na criação. Nós devemos nos lembrar que Gênesis capítulo 1, quando descreve a criação do mundo e do universo, das estrelas e todas as coisas, Deus apenas dizia: haja luz, houve luz, haja terra, e a terra aparecia, as coisas apareciam, apenas com o poder da sua voz, o poder criador. Então veja, a luta entre Cristo e Satanás não é uma luta de forças, porque se houvesse de fato uma disputa, uma guerra em termos de força, segundo o pastor Rodrigo Silva, não haveria guerra, haveria massacre, sequer haveria luta. Então, nós temos que entender o grande conflito entre o bem e o mal como um conflito de outra natureza, porque essa briga, ela é de fato uma briga judicial na esfera divina. Ou seja, Deus não vence Satanás pela sua força, Deus vence Satanás pelo seu caráter. Ou seja, ele ganhou a causa legitimamente, sendo justo, aplicando justiça, fazendo justiça, resgatando a humanidade e confirmando que o próprio Satanás merece a condenação porque rejeitou as oportunidades que alguns seres humanos aceitam. Então não é uma guerra de força. Deus ganha esta batalha porque mereceu legitimamente, no sentido formal do termo, legítimo. Agora veja, o réu, aquele que está em julgamento, no final do julgamento ele pode receber, como nós vimos, duas sentenças. Ele pode ser considerado culpado e vai ser condenado, ou inocente e absolvido. Mas Cristo foi condenado, e a pergunta é: ele merecia ter sido condenado? Ele merecia ter sido condenado? É claro que não. Como homem, ele viveu uma vida inteiramente pura. E como Deus, ele simplesmente não possuía pecado. Um ser santo, puro, totalmente justo, totalmente bom. Não há nele, e não havia nem nunca houve nenhum traço de maldade. Então, de modo algum, ele merecia a condenação. A condenação era nossa, justa, uma justa condenação. Mas ele assumiu o lugar de condenado. Mas ele deveria ter sido absolvido. E não foi. Ele enfrentou a sentença por nós. Bom, se ele assumiu a condenação que era nossa, o que é que foi feito do prêmio, digamos assim, devido a um inocente? O que é que foi feito do direito de um inocente que deveria ter sido absolvido? E aqui está, digamos, o cerne do Evangelho. A sentença de absolvido que cabia a Cristo, ele imputou aos crentes, a mim e a você. Isso é o que a Bíblia chama de justiça imputada. Paulo usa muito essa expressão na sua carta aos Romanos e em outras cartas. A Bíblia diz que creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. O que é uma justiça imputada? É ser atribuída a você ou a mim um tratamento como se nós fôssemos justos. É nos tratar como justos, mesmo sendo injustos. É nos tratar como inocentes, mesmo sendo culpados. É nos tratar como santos, mesmo sendo pecadores. Isso é justiça imputada, é uma justiça atribuída. É isso o que é chamado de justificação pela fé. Justificação pela fé. A sentença de absolvição que cabia a Cristo foi trocada. Ou seja, Cristo é o nosso substituto penal. Ele assumiu o lugar dos condenados e a sentença de absolvição que era merecida, ele atribui àquele que aceita o sacrifício que ele fez. Isso é justificação pela fé. Uma doutrina central do movimento da Reforma Protestante. Né? Mas vale lembrar que a fé não tem poder salvador e nem justificador.
A justificação é um ato da graça divina. É chamado de justificação pela fé, porque nós recebemos pela fé. Recebemos por acreditar na palavra de quem deu a palavra, de quem nos perdoa e nos salvará no julgamento final. Então a justificação pela fé não é que a minha fé me faz merecer a justificação, porque a própria fé é um dom de Deus. A justificação é um dom da graça divina. É uma justiça imputada, atribuída, é presente de Deus e recebida por um gesto de fé. Bom, então quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo na cruz, nós começamos a entender algumas coisas que começam a fazer sentido para nós, não é? E entre elas, talvez a mais importante delas, está exatamente nesta cena. Esta cena será melhor explorada na sequência do vídeo. Mas veja, aqui nós temos uma cena de Cristo na cruz. Eu penso que o artista que fez esse quadro foi simplesmente genial, um indivíduo artisticamente brilhante, não é? Porque nós vemos aqui, perceba aí, isso que você está vendo aqui, um pouco mais escuro, é uma sombra que se estende até aqui atrás, onde tem um homem caído morto aqui, simbolizando Abel, que foi morto por seu irmão Caim. Isso é uma sombra de uma cruz projetada aqui para trás. Percebe? Aqui está a cruz de Cristo, e aqui a sombra desta cruz, ou seja, todos os sacrifícios oferecidos desde Adão, o sacrifício oferecido por Abel, que fez com que seu irmão fosse tomado por inveja e o matasse, porque Deus respondeu positivamente ao sacrifício oferecido por Abel. Todos os sacrifícios oferecidos pelos patriarcas, por Abraão, Isaac e Jacó, pelos seus descendentes, todos os sacrifícios instituídos no tabernáculo no deserto, conforme Deus instituiu através de Moisés, cada sacrifício, cada cordeiro, e até mesmo o serviço sacerdotal dos levitas, tudo isso nada mais é do que uma sombra que apontava para a cruz. Lembrem-se de Gênesis 3,15. O descendente da mulher viria, ele seria machucado, mas esmagaria definitivamente a cabeça da serpente. Então, queridos, entenda uma coisa. Às vezes se ouve falar no meio evangélico em que o Antigo Testamento foi o período da dispensação da lei, em que a salvação era adquirida por meio de obediência aos ritos da lei ou aos mandamentos, e que no Novo Testamento seria pela graça. Não, isso é falso. Porque nunca houve um período sequer na história em que a salvação ocorresse por atos de obediência a rituais. A salvação nunca consistiu em atos de obediência ou em ritos. A salvação, desde Adão, sempre foi um ato da graça divina. A salvação sempre consistiu em um inocente morrendo em lugar de um condenado, uma substituição penal desde o Éden. Por isso que João Batista, quando vê Jesus vindo, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele Cordeiro que nós temos sacrificado desde os dias dos patriarcas, desde Adão, desde Abel. É Ele. É Ele quem nós estávamos esperando. O nosso substituto penal, oferecido pela graça divina. Nunca houve um período da dispensação da lei. A salvação sempre foi pela graça e somente pela graça. Qual é a diferença entre os crentes do Antigo Testamento para os crentes do Novo Testamento? Os crentes do Antigo Testamento manifestavam fé no Messias que viria. Os crentes do Novo Testamento manifestam sua fé no Messias que já veio. Por isso os sacrifícios não são mais necessários. É importante? Foi importante para você entender isso? Isso toca seu coração? Isso abençoou você? Se abençoou você de alguma forma, considere repartir a bênção que você julgou receber com mais alguém. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.